dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia para você que chegou aqui para estar conosco mais uma vez nesse tempo de aprendizado, nesse tempo de palavra do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para dar início ao nosso tempo? Pai amado, glorioso, santo, bendito e poderoso Deus, clamamos a Ti, Pai, nessa hora, para que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos conduzir em mais esse tempo precioso de aprendizado com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha, Pai, nos usar e nos capacitar cada dia mais e mais. Eis-nos aqui, envia-nos a mim, Pai amado. Em nome de Jesus, cremos e agradecemos pela Tua santa e grandiosa presença. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus, mais um dia estamos iniciando e antes de tudo peço para que vocês peguem suas Bíblias, anotem os versículos dos quais estaremos falando aqui. Acompanhem junto. Faz toda a diferença você conhecer a palavra, passear através das leituras, aprendendo cada dia mais e mais da palavra do Senhor Jesus. Tema para reflexão. Certa vez, perguntaram a uma mulher: o que você ganha orando a Deus regularmente? E ela respondeu: geralmente eu não ganho nada, mas sim eu perco coisas. E citou tudo o que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi minha raiva, perdi a luxúria, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, perdi o desespero e o desânimo. Às vezes, oramos não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus. Aleluia! Amém! É isso, gente. Hoje vamos estar falando sobre oração. Um assunto tão amplo dentro da palavra que daria para conversarmos uma semana inteira e ainda sobraria assunto e dúvidas. Oração, segundo o dicionário, é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente e divino. Segundo os diferentes credos religiosos, a oração pode ser individual ou comunitária e ser feita em público ou em particular. Podem ser feitas de várias formas as orações. Orações de súplicas, de agradecimentos, de adoração, de louvor, arrependimentos, simples pedidos ou grandes clamores. Podemos fazer orações em benefício próprio, em favor de outros. Essas, em favor de outros, são a que chamamos de oração intercessória. Ou ainda, podemos orar para alcançar um determinado objetivo, que são os pedidos através de oração. Mas essas explicações são simplesmente definições escritas para todos de igual forma. Simples
definições. Mas na Bíblia, a oração tem um papel fundamental. É a principal forma de desenvolvermos intimidade com Deus. Em vários momentos, vemos os fiéis correram a Deus através de orações, de clamores, de súplicas, e em todas as vezes o Senhor os atendeu. E por Deus ser o mesmo ontem, hoje e para sempre, temos a liberdade para buscá-lo. Existem palavras que falam da fidelidade de Deus para os que o buscam. Mas tem dois importantes quesitos para alcançá-lo. Número 1, mais importante, precisamos ter fé. Crer no invisível, no impossível de Deus. 2, buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Existem muitos textos e versículos que falam de orações e existem orações poderosas na Bíblia. Encontramos muitos exemplos de pessoas que costumavam orar na Bíblia, como Jesus, Daniel, Moisés, Ana, Ezequias, Josué e muitos outros. Separei uma dessas orações que está em Daniel 9, uma oração de clamor e intercessão pelo povo. Abram a Bíblia comigo em Daniel 9. Vamos lá. Daniel 9 diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que deviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos a vós, o Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus,
se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, mas para nós convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de todos de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus. Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aleluia, aleluia. O que acontece aqui? Daniel estava tendo muitas visões e muitas revelações em questão do futuro, dos tempos finais. E todas as coisas que ele via, que ele tinha as visões dele, ele se amedrontava, ele tinha temor, mesmo sabendo que o Senhor falava para ele que demoraria muito tempo e que quando isso acontecesse, ele já estaria dormindo e esperando o dia de voltar à vida para a glória do reino de Deus. Mesmo assim, ele se compadecia daquilo que o Senhor mostrava a ele. Por isso ele fez essa oração de clamor e súplica para que o Senhor tivesse misericórdia do povo de Israel, que o Senhor tivesse misericórdia de Jerusalém, que o Senhor tivesse misericórdia dos povos. E hoje, ali mesmo na oração, ele fala de tudo que assolava, de tudo que se quebrava, de tudo que estava caindo, de tudo que... Mas enfim, que isso tudo era por conta dos pecados das pessoas, dos pecados cometidos e da falta de arrependimento aos pés do Senhor Jesus. Dessa forma, Daniel clamando em intercessão pelos povos, hoje nós entendemos que o mundo jaz no maligno, que as maldades já estão aí, que a natureza é enfurecida e que também a palavra do Senhor, todas as profecias, tudo que os profetas deixaram, tudo que João deixou escrito,
em Apocalipse ou mesmo Daniel no Antigo Testamento estão se cumprindo. Só não vê quem não quer que os sinais do fim estão em todo o mundo, em todos os nossos dias. E hoje eu quis repetir a live, mas com uma palavra diferente, que o ano passado nós falamos de oração, mas a oração de Ezequias, pedindo mais anos de vida e mostrando para Deus, lembrando a Deus o quanto ele era fiel ao Senhor. E hoje eu estou mostrando a oração através da vida de Daniel, uma oração intercessória. E aqui no fim dessa live eu vou estar convidando todos para a gente interceder pelo mundo, para a gente interceder por todas as desgraças que estão acontecendo em todos os lugares do planeta Terra. A reflexão que fica é que devemos orar sempre, porque o nosso Deus é aquele que livrou Daniel da cova de leões. É aquele que parou o sol por amor a Ezequias. Até hoje existe a diferença no relógio do mundo. É aquele que fez grandes nações a partir de Sara e Abraão, que eram idosos e ela era estéril. Um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que escuta quando clama. Certamente esta prática fez toda a diferença na vida deles e também em nossas vidas. Assim, aprendemos que a oração deve ser constante em cada dia. Precisamos passar todo dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. Em Jeremias 29, 12, 13, diz assim a palavra do Senhor: então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Existe uma frase de Leonard Ravenhill que diz: o homem que ora para de pecar, e o homem que peca para de orar. Porém, o homem que peca para de orar porque ele começa a ouvir a voz do acusador dizendo que ele não é mais digno do favor de Deus. Mas todos nós precisamos entender que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele morreu por minha causa e por sua causa. E ele levou sobre ele todos os nossos pecados, os cometidos, os que cometemos, o que ainda, mesmo sem a gente querer, cometeremos, porque nós somos humanos e vivemos numa terra e num corpo carnal que tende a pecar. Devemos lutar a cada dia contra todo e qualquer tipo de pecado, mas sabemos que nós temos um intercessor junto a Deus, Jesus Cristo, aquele que fez o maior sacrifício na cruz e que faz todos os dias, porque Ele não quer que percamos as nossas almas nessa terra. Amém? Deus é o nosso Pai Celestial e amoroso. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir eu, chegar a Ele por meio de oração. Como filhos e filhas podem pedir-lhe ajuda e orientação para a sua vida. Você pode orar em voz alta ou mentalmente. Pode falar com Deus como fala com qualquer outra pessoa. Suas palavras não precisam ser eloquentes e nem decoradas. É mais importante abrir o seu coração e não se conter. Acredite que Ele existe e que ouve você, porque Ele te ouve. Creia que Ele vai ajudar você, porque Ele o fará. Ele vai ajudar se você o buscar. A oração é um dos dons mais valiosos que você recebeu
do seu amoroso Pai Celestial. E nossa pergunta é: como e quando devemos orar? Comece a sua oração procurando um lugar tranquilo, onde você se sinta confortável, longe de distrações. Desligue o celular, sinais de avisos, a não ser usar o celular para ligar um louvor de fundo, para dar um clima como esse que vocês estão ouvindo aqui. Uma boa maneira de começar é se dirigir nominalmente a Deus, como por exemplo, Pai amado, amado Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, ou simplesmente Deus. Converse com Deus, fale com o coração e compartilhe as suas esperanças e desejos, bem como seus problemas e suas preocupações. Você pode pedir-lhe ajuda, orientação, perdão, cura para você, cura para outros. Confie a Ele tudo o que está em sua mente, reconhecendo que a sabedoria e o tempo dele são maiores e melhores que os seus, que os nossos. Você pode perguntar o que Ele quer que você faça. Conte para Deus seus sentimentos sobre outras pessoas. Ore pelas necessidades delas ou pergunte como pode amá-las e ajudá-las. Expresse gratidão a Deus por todas as bênçãos em suas vidas. Até mesmo os problemas podem vir a ser bênção. Lembrem que quando José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, ele foi parar na prisão, ele foi comprado, depois ele foi traído, mentirosamente pela mulher de Potifar, mas em todo o tempo, ele virar escravo, ele ir preso, todas as coisas cooperaram para o bem, para que um dia ele se tornasse governador, ele se tornasse o segundo homem mais importante daquela terra. Então, vocês entendem que o tempo de Deus precioso, que o cuidado de Deus para aqueles que sempre o buscam, não importa o tempo, não importa o que você passe durante esse processo, esse caminho vai te levar para algo bem melhor, se o teu coração, se a tua mente, as tuas orações estiverem ligadas com o Senhor. Amém? Ele nos ajuda a nos sentir humildes, o que mantém nosso coração e mente mais abertos às respostas de Deus. Encerre a sua oração depois de ter falado tudo, confessado, pedido, agradecido. Termine a sua oração dizendo: em nome de Jesus Cristo. E amém. Fazendo isto, porque Jesus nos ordenou a orar em seu nome, e tudo o que fazemos deve ser feito em nome dele. Esse é um dos motivos os quais, antes de eu me converter, eu falava assim: gente, esses crentes, o tempo todo falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a gente não pode falar nada que esses crentes falar em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus, amém. Depois de conhecer a palavra, é que eu fui entender que ele deixou escrito que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Ele é o justo juiz, o único intercessor entre nós e Deus, entre a terra
e o céu. Por isso, todas as vezes que pedimos, que agradecemos, que invocamos, que clamamos, que desejamos, que seja em nome de Jesus. Amém? Que fique claro, né? Eu aprendi isso depois de agora, há 7 anos atrás que eu aprendi isso. Uma vida inteira eu pedia por as minhas preces, eu nunca pedi em nome de Jesus. Eu pedia para santos, eu pedia para pessoas intercederem, eu pedia, mas nunca tinha pedido para a pessoa certa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Feito suas orações, haja de acordo com os seus desejos justos. Ore como se tudo dependesse do Senhor e trabalhe como se tudo dependesse unicamente de você. Muitas vezes é colocando o Evangelho em prática que obtemos orientação e ajuda de Deus. E quando devemos orar? Oração nunca é demais. Deus quer ouvir quando você está feliz, quando você está triste, quando você está cansado, desanimado ou simplesmente precisando de alguém com quem conversar. Pode orar sempre que sentir vontade de orar ou sentir que Deus não quer ouvi-lo. Essa pode ser uma das melhores ocasiões para você orar. Quando você quer fazer suas orações e você sente que o Senhor não está te ouvindo, que a sua oração não passa do teto, a gente chama esse período de deserto. Estamos vivendo num deserto, estamos vivendo num vale de ossos secos, que não é lugar, meus queridos, de morada. Ninguém mora num deserto, porque o sol é escaldante e queima durante o dia, e o frio é extremo durante a madrugada. Ninguém poderia suportar. Então, o deserto é lugar de passagem, é um trajeto que você vai ter. O vale de ossos secos, o vale não é lugar de morada, é de passagem, para você alcançar um lugar mais alto depois. Assim as nossas vidas, quando estamos nos sentindo sozinhos e que o Senhor não esteja nos ouvindo, Ele quer algo de nós com isso. Ele quer ensinar algo para nós com isso. Ele quer nos moldar, Ele quer forjar os nossos caráteres para algum propósito que só Ele sabe e que nós não entendemos, mas que nós precisamos simplesmente confiar, crer no impossível, pois Ele vai fazer o melhor para cada um de nós. Amém? Ore sozinho ou com pessoas. Ore em reuniões de adoração ou simplesmente reuniões de estudo bíblico. Ore em reuniões que também não sejam de ordem religiosa. Sempre ore, entregue o seu tempo ao Senhor. Ore antes das refeições, na vida familiar. Antes das refeições, precisamos sempre orar para tirar as consagrações dos alimentos ou daquilo que vamos estar ingerindo, pois muitas marcas são consagradas ao demônio para se fazer sucesso. E nós precisamos entender que ao ingerirmos isso, podemos estar fazendo mal para o nosso próprio corpo, o nosso próprio tempo. Muitas pessoas já oram ao fazer a compra. Lá, a hora que põe a compra no carro, já consagra tudo ao Senhor, já pede quebra de consagração e de maldição que pode ter naqueles alimentos. Eu não sabia disso e aprendi isso realmente depois. Hoje, eu não como nada e não bebo nada sem fazer oração ao Senhor
e entregar a Ele, a consagrar a Ele. Isso é algo assim poderoso em nossas vidas. Uma pessoa geralmente faz a oração em favor de um grupo, enquanto outras ouvem com respeito, pensam nas palavras que estão sendo ditas e mostram que estão de acordo dizendo amém. Quando nós dizemos amém, nós estamos concordando com aquela oração que estão fazendo, com aquilo tudo que estão profetizando para o bem de qualquer pessoa ali naquele momento. Enfim, oremos pela manhã para começar o nosso dia, antes de cada refeição. Quando fazemos isso, é para tirar todo e qualquer tipo de consagração do mal. É para quebrar todo e qualquer intento maligno contra as nossas vidas. E também, antes de dormir, devemos entregar o nosso dia ao Senhor, agradecendo com coração grato por tudo que houve naquele dia e já entregando o nosso sono, que seja um sono reparador, um sono restaurador, um sono repleto de descanso e de paz no colo do Pai. Para que no outro dia, renovadas nossas forças, tenhamos novamente um abrir de olhos, um respirar com a graça do Senhor, onde já devemos levantar e agradecer por mais um dia acordar, por mais um dia estar vendo, por mais um dia estar sentindo a glória de Deus em nossas vidas. No enquanto, em qualquer tempo ou fora de tempo, você tem livre acesso ao Pai para orar. Pelo menos ainda podemos orar nesse mundo, ou pelo menos no nosso país, sem nos preocupar com a perseguição. Podemos orar e adorar ainda em pouco tempo, sem repreensão. Glória a Deus por isso, porque muitos países, muitos lugares já não se podem mais adorar, já não se podem mais pregar a palavra, já não se podem mais falar de Deus, já não se podem mais se reunir em orações e adoração a Deus. Devemos aproveitar isso tudo que ainda podemos fazer e fazer em nome de Jesus. Clamores, orações, pedidos, agradecimentos e intercessões. Como podemos saber que Deus responde? Como podemos saber? Na Bíblia, ele deixou escrito em Jeremias 33:3 a seguinte palavra: clama a mim e responder-te-ei. Então ele já disse, eu respondo. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como saber que Deus cuida da gente? Ele deixou escrito em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance o cuidado aos pés do Senhor, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. Amém? Como saber que Deus livra dos medos? Ele deixou a resposta. Em Salmos 34:4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha, Davi falando que ele buscou ao Senhor e o Senhor o respondeu, livrando ele dos seus medos, dos seus temores. Deixou escrito: receber a paz que guarda a mente e o coração. Como saber que nós recebemos essa paz que guarda a mente e o coração? Deixou escrito em Filipenses 4:6 e 7: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Que palavra linda! Essa paz de Deus, que excede todo entendimento humano, foi a razão da minha conversão. Num capítulo do livro da pastora Conceição, onde eu tive a honra de escrever um capítulo, eu deixei escrito esse testemunho de que a paz que excede o entendimento humano foi que me ganhou para o reino de Deus. Lindamente, a paz que excede o entendimento humano, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Só assim nós entenderemos aquela palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque pode horrores estarem acontecendo, não que a gente não sinta e não se compadeça, igual as dores dos nossos irmãos na Líbia, dos nossos irmãos marroquinos, dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, as pessoas que passam por desespero, por dores, a gente se compadece, mas isso não tira a paz que tem dentro do nosso coração, dada através do Espírito Santo, que vem habitar em nós, porque o Senhor Jesus nos traz essa paz que excede todo entendimento humano. No entanto, como saber que recebemos a misericórdia e graça nos momentos de necessidades? Ele deixou escrito em Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que diz aqui? Que se cheguemos com confiança no trono da graça, nós vamos alcançar a misericórdia e achar a graça. Porém, seremos ajudados no tempo oportuno, ou seja, não no nosso tempo, não na hora que nós queremos, não como filhos mimados que batemos o pé, sapateamos e queremos agora que Deus escute o nosso clamor, o nosso pedido. No tempo oportuno, no tempo perfeito de Deus, tudo irá acontecer para o nosso bem, para mim e para a sua vida. No entanto, quanto tempo devemos orar? Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que devemos orar sem cessar, que devemos orar em todo tempo e fora de tempo, que devemos orar ao acordar, ao caminhar, ao deitar, antes das refeições. Nós devemos orar, interceder em todo tempo e fora de tempo, orar sem cessar. Mas eu entendo, quando o Senhor foi para o Getsemane, que ele estava transpirando gotas de sangue, sabendo tudo o que viria para a vida dele, que ele seria preso naquela madrugada, que ele iria ser morto e crucificado, ele pediu para que seus discípulos orassem por ele. Só que ao subir ao monte, quando ele voltava, esses discípulos estavam dormindo. E ele dizia para eles: nossa, vocês não puderam nem menos uma hora orar? Então eu entendo que nós devemos orar pelo menos uma hora de tempo com Deus, uma hora de intimidade com o Senhor. Nós devemos, porque nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para maratonar seriados. Nós temos tempo para assistir a novela e não perder por nada. Nós temos pessoas que já disseram em testemunhos que muda o tempo de reunião de grupo de oração para poder não perder o último capítulo de uma novela. Tempos para tudo. Nós temos tempo para tudo. Então nós devemos separar um tempo para estar com Deus. Como quem diz: mas eu acordo cedo, eu vou dormir tarde. Acorda mais cedo ainda um pouco. Acorda uma hora antes, acorda meia hora antes. Dedica esse primeiro tempo, a tua primícia,
para o Senhor Jesus. Faz toda a diferença. Eliana, você faz isso? Não sempre. Mas eu preciso de uma disciplina com o Senhor. Por que eu não faço sempre? Porque de manhã eu não presto. Eu vou prestar de tarde. Que aí eu vou estar mais apta, que aí eu vou estar mais animada. Mas não deixo, né? Não devemos deixar para o final da noite. Porque todas as vezes que eu deixo para orar no final da noite, eu durmo ou eu faço aquela oração rasa, blá, 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 blá. Obrigado, Deus, pelo esse dia, obrigado por comida, obrigado pelo trabalho. Amém. Isso, o Senhor recebe essa oração, Ele recebe. Mas diante de tudo que Ele nos dá, nem é justo a gente entregar uma oração tão rasa como essa para o Senhor. Vivemos sim, trabalhamos sim, cansados sim, mas precisamos, porque a Ele, né, é o primeiro amor para Ele, amar a Deus acima de todas as coisas, acima do trabalho, acima do filho, acima do marido, acima dos pais, acima de todas as coisas. Amém? A resposta de como devemos orar, onde devemos orar, está em Mateus 6, 5, 13. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, se já apareceram, não tem mais nada a Deus a ver com isso. Mas eu, quando orares, entra no teu aposento, feche tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Amém? Portanto, ele deixa uma receita para nós, a oração do Pai Nosso. Quando ele diz: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. É uma oração onde ele diz: quando começarmos a orar, nós vamos direcionar a nossa oração, igual eu disse ali atrás. Pai, chama ele para ouvir o que você vai começar a falar. Pai, onde que o Senhor está? Vem me ouvir. Santo é o teu nome, Senhor, vem ouvir a minha oração. Tudo é teu, Pai, o reino é teu, Pai. As riquezas são tua, Pai. A vida é tua, Pai. A minha vida é tua, Senhor. Faz a tua vontade, mas em nome de Jesus, me tira deste terror, me tira deste pavor, me tira dessa doença, me tira dessa dívida, me tira, Deus, desse lugar. Me tira, Pai. Peça que Ele faça a vontade dEle, na terra e no céu, que Ele ligue na terra e no céu as bem-aventuranças que Ele tem para a tua vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá-nos o alimento, Senhor. Provê o alimento necessário para o nosso dia, para cada hora, Pai, em nome de Jesus. Perdoa as minhas transgressões, Senhor,
assim como eu também vou perdoar os meus irmãos, aquele que me fere, ó Deus. Porque se não perdoar, você não será perdoado pelo Senhor. Se você não perdoar o seu irmão, não tem como o Senhor te perdoar, porque Ele deixou escrito, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele não deixa se a gente pedir, mas nós precisamos, Ele deixou escrito, vigiai e orai. Sempre, ore sem cessar. E também é importante a oração intercessória do Espírito, que está em Romanos 8, que quando não conseguimos nem orar o Pai Nosso, então nos derramamos na presença do nosso Senhor com gemidos e lágrimas, onde são recolhidas no odre santo. Diz assim em Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Em Salmos 56, 8 diz: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Amém? É isso, que tudo, até as nossas lágrimas são recolhidas pelo Senhor. E essas lágrimas um dia vai fazer alguma diferença em nossas vidas. E para finalizar, 2 versículos chaves para a live de hoje. Diz assim em 2 Crônicas 7,14. Se você é povo, se eu sou povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Promessa de Deus para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então, olha aí, tem um porém. Então, se fizer isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, amém, Jesus. Em 1 Timóteo 2, 1, 6 diz: Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Diz aqui que nós devemos orar pelos nossos eminentes, devemos orar pelos nossos presidentes, governantes, prefeitos, pastores, líderes, padres, por todos aqueles líderes aos quais estamos subjugados de alguma forma. Porque assim, olha o que diz a palavra, porque assim tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Se os nossos líderes estiverem trabalhando corretamente, nós sentiremos quietude, sossego na nossa vida diária. Amém? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, está escrito: Jesus Cristo, o homem.
está escrito em 1 Timóteo 2, de 1 a 6, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É a palavra que está escrita, eu creio, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Hoje falamos de vários tipos de orações e chamo vocês para a gente estar orando por todos os povos que estão sofrendo nesta hora, por conta de guerras, de tempestades, de terremotos, de alagamentos, de explosões, de queimadas, de tsunamis, de doenças, de horrores. Que oremos pela nossa nação, pelos povos, por todos os povos e pelo mundo inteiro. Oremos pelas pessoas que vivem no Rio Grande do Sul. Vamos orar pela tempestade Daniel, que atravessou o Mediterrâneo depois de castigar a Grécia, Bulgária e Turquia. Chegou com muita força à Líbia, onde já matou mais de 5.000 pessoas e tem 10.000 desaparecidas. Pelos marroquinos, que na última sexta-feira foi atingido por um terremoto mais forte no país nos últimos 123 anos, deixando até agora quase 3.000 mortos. Isso ontem, hoje eu não sei, eu não vi. Muitos machucados e milhares desaparecidos. Gente, não dá. Não dá para continuar levando a nossa vidinha de cada dia sem parar um pouco e rezar, orar, meditar por essas pessoas que estão começando a vida do zero novamente, como no sul do nosso país. Todo ano essas pessoas são afligidas por desastres naturais. E se não bastasse tantas atrocidades, violências, horrores, também temos nossas petições a Deus. Então, ajoelhem-se aí comigo e orem intercedendo por toda a humanidade no nome santo de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero me colocar de joelho. E clamar nessa hora. Pai nosso que estais no céu, Deus bondoso, de graça, bondade, misericórdia, mas também de perdão e de justiça. Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti nesta hora, Pai, pedindo intercessão, ó Deus, para que o Senhor venha, Pai, cuidar, ó Deus, de cada pessoa nestes lugares aterrorizados, ó Deus, pela Tua santa misericórdia, Pai, pelo Teu cuidado, ó Deus. Pai, levanta anjos nestes lugares, ó Deus, para estar ajudando cada pessoa, Pai, acometida por desastres naturais, ó Deus, por terremotos, alagamentos, tempestades, guerras, vulcões, Deus, queimadas, ó Senhor Jesus, ou mesmo doenças, Senhor, ou problemas sociais. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Seu Santo Espírito venha fazer a diferença nestes lugares. Sobretudo, Pai, acordar a humanidade, Deus amado, para tudo que está acontecendo. Não temos mais tanto tempo, precisamos, Deus, olhar para cima e ver que o Senhor é o único que pode nos ajudar nessas horas. Deus, a união dos povos pode sim, Pai, numa obra comunitária, Senhor, em nome de Jesus, de generosidade, Senhor, ajudar as pessoas a levar água, a levar alimento, a levar roupas para estes lugares. Mas Deus, só o Senhor pode levar o alimento e o consolo para a alma, Deus. No nome santo de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre todos esses povos, ó Deus,
o teu consolo, o teu conforto para todo aquele que olhar para ti e te pedir, Pai, o consolo, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas. Deus, em nome de Jesus, até a terra clama e grita, Pai, para que todos se convertam, para que todos, Senhor Jesus, em nome de Jesus, arrependam-se dos maus caminhos e se tornem a Ti, Deus. Em nome de Jesus, clamamos a Ti pela nossa nação, pela terra inteira, pelo mundo inteiro, por todos os povos. Deus, sobretudo, Pai, a natureza grita que o Senhor tenha misericórdia dos povos. Deus, alcança o coração dos enlutados nesta hora. Em nome de Jesus, Deus, alcança os abrigados. Alcança os asilados, alcança os desabrigados, alcança os injustiçados, alcança, Senhor Jesus, os traídos, alcança, Deus, os desolados, alcança os desesperados, alcança os endividados, alcança, Deus, em nome de Jesus, os abandonados nesta hora, alcança, Senhor, os enfermos. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Pai. Sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor pode todas as coisas, Deus. Coloco aqui, Senhor, o meu clamor, guarda o nosso coração, Pai, guarda nossa mente, Senhor, guarda o nosso ouvido das mentiras do diabo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Quebra todo laço do passarinheiro, quebra todo dardo inflamado, ó Deus, que bate em retirada e caia por terra toda a intenção do maligno contra as nossas vidas, Deus, toda oração contrária, Pai, todo olhar invejoso, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, acampa teus anjos ao redor de nossas vidas, de nossas casas, de nossos lares, de nossos trabalhos, acampa os teus anjos ao redor das famílias, dos casais e dos seus filhos, Deus. Em nome de Jesus, cuida, Deus. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus, manda o teu refrigério, Senhor. O Senhor é aquele que colocou coluna de fogo no deserto à noite, para que não morressem de frio. E o Senhor é aquele que colocou a nuvem, ó Senhor, para refrigério do sol escaldante. Pai, refrigera nossa alma. Refrigera nossa alma. Em nome de Jesus, venha fortalecer a nossa fé, ó Deus, para que sejamos, Senhor, contigo em oração e ajudar, Senhor, aos seus filhos que precisam, Pai. Em nome de Jesus, que essa correção, porque é permissão tua, ó Deus, todo e qualquer intento, mesmo que seja do maligno, Pai, o Senhor tem algo com isso, Pai. Propósitos e a gente precisa enxergar, Pai, que seja alcançado. E eu sei, Pai, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o Senhor, ó Deus, está escrito na tua palavra, Pai. Os tempos é chegado, as dificuldades são chegadas, mas que o Senhor esteja no controle do nosso barco, que o Senhor esteja no comando da nossa nau, Pai. Em nome de Jesus, entregamos aqui o fim de semana, entregamos a semana que vem, nós entregamos os nossos cultos, nossas missas, os tempos que as pessoas estão em oração, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde os nossos líderes, que o Senhor guarde, Pai, os nossos pastores, para que as ovelhas não se percam, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. É isso, meus amados. Que o Senhor Jesus venha nos conduzir pelo caminho correto,
de amor, pelo caminho correto de luz, pelo caminho correto de oradores e intercessores que nós podemos ser na nossa vida e na vida dos outros. Um grande beijo para cada um de vocês e até o próximo final de semana, se nosso Senhor Jesus permitir. Amém? E graças a Deus. E amém.